quero saudar a querida Irmandade com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus vai nos revelar uma mensagem agora que nós vamos gravar, para que fique gravado, nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, para que centenas e milhares de ouvintes, se quiserem ouvir, só é acessar o nosso canal Atalaia da Última Hora. Então, em todas as nossas mensagens, quando vamos começar a nossa gravação, nós sempre dizemos: Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que vai me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra. No passado, Deus levantou os seus atalaias para avisar os povos da terra o grande perigo que vinha pela frente, e o povo estava desapercebido. O grande perigo que vinha e que eles tinham que se preparar. No meio de quem Deus levantou o seu atalaia Ezequiel? No meio do povo religioso de Israel. O que o atalaia Ezequiel pregou para os líderes religiosos de Israel? Deus estava satisfeito com os líderes religiosos de Israel? Não, Deus não estava satisfeito com os líderes religiosos de Israel. É o que nós lemos em Ezequiel 34, 1 a 31. Irmãos em Cristo Jesus, é lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. As Escrituras não têm nenhuma validade para os sistemas religiosos da Terra hoje no século XXI. Me provem que os sistemas religiosos da Terra acreditam nas Escrituras. Vejam a grande hipocrisia dos sistemas religiosos da Terra. Todos os sistemas religiosos da Terra professam que as Escrituras do Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Isso eles dizem da boca para fora. Os seus corações estão longe de Deus e da sua santa palavra. É como disse o nosso Divino Mestre Jesus Cristo em Mateus 15, 6 a 14. Este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me prestam culto ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Jesus Cristo, olhando dos céus para esta baixa terra, ele está vendo que os sistemas religiosos da terra não estão fazendo diferença dos sistemas religiosos de 2000 anos passados. Os religiosos são os mesmos, louvando a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. O culto que eles prestam a Deus é em vão. Não tem nenhuma validade diante de Deus, porque eles ensinam doutrinas e preceitos dos homens teológicos, que não tem nada a ver com a doutrina de Jesus Cristo. Irmãos em Cristo Jesus, Deus está levantando os seus atalaias da última hora com o espírito dos profetas, ou seja, com o espírito dos profetas de Deus, para falar no século XXI o mesmo que falou os profetas do passado. Pois é, veja, o livro do profeta Ezequiel, o que foi que ele pregou? O que foi que Ezequiel pregou no meio do povo de Israel? E o que Deus falou pela boca do seu profeta Ezequiel para os religiosos do passado? Deus estava de boa com os religiosos do passado? Deus estava aprovando os líderes religiosos do passado? Será que os líderes religiosos do século XXI não estão imitando os líderes religiosos do passado? Ou seja, os líderes religiosos do tempo do profeta Ezequiel? Quer saber o que o profeta Ezequiel pregou para os líderes religiosos do passado?
Leiam Ezequiel 34, 1 a 31. Deus está levantando seus atalaias da última hora com a palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. A base da nossa mensagem é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, e Apocalipse 18, 1 a 7. Nessas duas passagens das Escrituras, Deus manda o seu povo sair do meio dos sistemas religiosos da terra. Se os irmãos acreditam nas Escrituras como palavra de Deus, então os irmãos vão ouvir Deus falar com vocês. Vamos ouvir o que Deus falou e ficou escrito nas Escrituras para nós praticar enquanto nós estivermos nesta terra. Vamos meditar nas Escrituras, 2 Coríntios 6, 14 a 18, Apocalipse 18, 1 a 7. Paulo começa aqui na sua pregação dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que? Sai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos em Cristo Jesus, se você estivesse vendo o que nós, os atalaias de Deus, estamos vendo, vocês acreditariam nos atalaias de Deus? Qual é um líder religioso que tem capacidade de interpretar as Escrituras nos seus originais? Qual é um líder religioso que entende o que o Espírito Santo falou na boca de Paulo para ele escrever em 2 Coríntios 6, 14 a 18? Se Paulo estivesse no nosso meio hoje, no século 21, ele explicava nos seus originais o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Nos seus originais. Mas quem deu inspiração a Paulo para escrever as suas cartas foi o Espírito Santo, é claro. E o Espírito Santo está conosco para sempre, nos garantindo, ou seja, nos garantiu o Senhor Jesus Cristo, João 14, 16 e 26. Jesus Cristo disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que fique conosco para sempre. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Os irmãos sabem o que Jesus Cristo disse e ficou escrito em Apocalipse 18, 1 a 7. O que Jesus Cristo disse em Apocalipse 18, 1 a 7? É o mesmo assunto que está escrito em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse em Apocalipse 18, 1 a 7. Tudo isso Jesus Cristo mostrava para João, e João escreveu para os povos de geração em geração até a consumação dos séculos. Quem pode entender o que João disse, inspirado pelo Espírito Santo de Cristo? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarita de todo o espírito imundo, e guarita de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido
do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar-lhe, como também ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela também em dobro. Quanto a ela, se glorificou em delícias e esteve. Tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês entenderam as duas passagens das Escrituras? O que os irmãos entenderam quando o Espírito Santo fala: sai dela, povo meu, separai-vos, diz o Senhor. Quem é ela? Separar de onde? Sair do meio de quem e de onde? A palavra sai do meio dela significa sai do meio dos sistemas religiosos da terra. O pecado dos sistemas religiosos da terra subiu até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Irmãos, quando se refere à Babilônia e à sua queda, qual o sistema religioso da terra que nós podemos igualar a Babilônia hoje no século XXI? Qual o sistema religioso que se justifica ser a verdadeira religião na terra, ou seja, a verdadeira religião mundial? Qual a igreja que diz que está na terra como rainha e não é viúva? Babilônia. Biblicamente se refere à Igreja Católica Romana. Qual a igreja que se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo e detestável? É lamentável de se dizer, mas é a pura verdade. A igreja que tem se tornado coito de todo o espírito imundo e morada de demônios é a Igreja Católica Romana. Podemos dizer, sem medo de errar, Babilônia e suas filhas. A mãe é a Igreja Católica Romana e as filhas é o protestantismo. Babilônia e suas filhas engloba todos os sistemas religiosos da terra: catolicismo e romanismos, ou seja, católico romano e protestantismo. O protestantismo saiu da Igreja Católica Romana, tal mãe, tal filha. O capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, aqui está o retrato ampliado ao vivo e a cores da Igreja Católica Romana, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Os irmãos e ouvintes sabiam que existem dois tipos de católicos na Terra? Um católico é verdadeiro e o outro católico é falso. Só quem pode discernir qual é o católico verdadeiro e o católico falso, somente o Espírito de Cristo é quem nos faz saber qual é o católico verdadeiro e qual é o católico falso. Existem duas igrejas católicas. Uma é verdadeira e a outra é falsa. A Igreja de Jesus Cristo é católica, sem sombra de dúvida. A Igreja de Roma é católica também. Aonde está a diferença da Igreja de Jesus Cristo para a Igreja de Roma? A Igreja de Jesus Cristo é católica cristã. A Igreja de Roma é católica apostólica romana. A Igreja de Jesus Cristo é a verdadeira. A Igreja de Roma é falsa. A Igreja de Jesus Cristo crê nas Escrituras como inspiração divinas.
a Igreja de Roma não crê nas Escrituras como inspiração divinas. A Igreja de Jesus Cristo é espiritual. A Igreja de Roma é mundana e materialista. A Igreja de Jesus Cristo busca as coisas celestiais. A Igreja de Roma busca as coisas deste mundo, aqui da terra. As coisas deste mundo que jaz no maligno. Busca as coisas da terra. A Igreja de Jesus Cristo, o pastor é Jesus Cristo. A Igreja de Roma, o pastor é o próprio Papa. O pastor universal da Igreja de Jesus Cristo é ele próprio. O pastor universal da Igreja Católica de Roma é o próprio Papa. Qual é a igreja que tem um verdadeiro pastor? Qual a igreja que tem um falso pastor? Aonde se encontra o manual da Igreja de Jesus Cristo? Aonde se encontra o manual da Igreja de Roma? Se encontra nos dogmas da Igreja de Roma e não nas Escrituras. O manual da Igreja de Jesus Cristo se encontra nas Escrituras de Mateus e Apocalipse. Nas Escrituras de Mateus e Apocalipse é aonde se encontra o manual da Igreja de Jesus Cristo. Por que a Igreja de Jesus Cristo não tem comunhão com a Igreja de Roma? Resposta: 2 Coríntios 6:16. A Igreja de Jesus Cristo é o santuário de Deus. A Igreja de Roma é o santuário dos ídolos. Aonde se encontra no manual da Igreja de Jesus Cristo, de Mateus e Apocalipse, a Igreja de Jesus Cristo colocando ídolos na Igreja de Jesus Cristo para venerar ou adorar? Aonde está escrito no manual da Igreja de Jesus Cristo, de Mateus e Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos venerando imagens de esculturas? Tem como unir o santuário do Deus vivo com o santuário dos ídolos? Neste caso, tem como unir a Igreja de Jesus Cristo com a Igreja de Roma? Qual a igreja que vai entrar pela porta e qual a igreja que não vai entrar pela porta? A Igreja de Jesus Cristo vai entrar pela porta. A Igreja de Jesus Cristo vai entrar pela porta estreita. A Igreja de Roma é a porta larga e espaçosa. Por que a porta da Igreja de Roma é larga e espaçosa? Porque pode entrar todo mundo, gente de todas as espécies, tudo pode entrar lá dentro, que não tem nenhum problema. Porque a porta da Igreja de Jesus Cristo está estreita e apertada. E são poucos que a entram, ou seja, poucos que encontram com ela. O próprio Jesus Cristo tem a resposta exata. Mateus 7, 13 e 14. Veja o manual da Igreja de Jesus Cristo. De Mateus ao Apocalipse. O manual da Igreja de Jesus Cristo é o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. A Igreja de Jesus Cristo não pode tomar jugo desigual com os infiéis. A Igreja de Jesus Cristo não pode ter idolatria, porque não há consenso entre a Igreja de Jesus Cristo e a Igreja de Roma. Porque a Igreja romana é templo dos ídolos, é o santuário dos ídolos, conforme o que nós aprendemos com o manual da Igreja de Jesus Cristo. Idolatria não entra no reino de Deus. Veja Apocalipse 22:15. Nesta lista dos que vão ficar de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém, está os pastores dos sistemas religiosos da terra. Mas os pastores não sabem que vão ficar do lado de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém? Será que eles não sabem? Os pastores não fazem parte dos escolhidos de Deus aqui na terra.
Para que os pastores tenham direito à entrada na cidade santa Nova Jerusalém, é preciso se tornar ovelhas do bom pastor. Pastores não poderão entrar no aprisco do bom pastor. Somente ovelhas podem entrar no aprisco do bom pastor. No rebanho de Jesus Cristo não tem pastores e nem tem rebanhos. O próprio Jesus Cristo diz que na sua igreja tem um rebanho e não tem rebanhos e nem pastores. A igreja de Jesus Cristo tem um só rebanho e um só pastor, conforme João 10:16. Os pastores estão incluídos entre os que Jesus Cristo diz: tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, tem outras ovelhas que não estão no meu aprisco ainda. Me convém também chamar estas ovelhas que estão fora do meu aprisco. Quando eu chamar estas ovelhas que estão fora do meu aprisco, e se elas ouvirem a minha voz, então elas ouvem a minha voz e vêm para o meu aprisco, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos e ouvintes, os homens são sem entendimentos e sem sabedoria. Jesus Cristo disse que eles não são pastores, são mercenários. E eles dizem que não são mercenários, são pastores. Tem alguém equivocado nessa história. Ou Jesus Cristo ou os pastores. Na verdade, quem está mentindo? Jesus Cristo ou os pastores? Está escrito que da boca do Senhor Jesus Cristo nunca saiu mentira nem engano. Está escrito que só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Neste caso, o verdadeiro é Jesus Cristo e os pastores são mentirosos. Não são pastores, são mercenários, todos sem exceção. Irmãos e ouvintes, Deus nos tem levantado na terra como atalaia de Deus para levar para o mundo uma mensagem de advertência para os sistemas religiosos da terra, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Estamos pregando a mensagem da última hora, antes que venha a ira de Deus sobre toda a face da terra. Os povos da terra estão brincando com Deus e com a sua palavra aqui na terra, dentro dos sistemas religiosos da terra. Os sistemas religiosos da terra é um comércio de almas humanas. Os pastores são os comerciantes empresários e a mercadoria é almas humanas que eles comercializam. Os pastores são os reis na terra e os fiéis são seus escravos para trabalhar para eles. Os pastores construíram grandes currais para prender as ovelhas de Jesus Cristo dentro destes currais. O local onde as ovelhas de Jesus Cristo se reúnem é chamado de aprisco. O local onde se reúnem as ovelhas dos pastores é chamado de curral. Quando Jesus Cristo diz: tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco, mas me convém tirar estas ovelhas dos currais dos pastores e trazer para o meu aprisco, e de lá nunca mais sairão para os currais dos pastores. No aprisco do bom pastor, as águas cristalinas e os pastos são verdes. Nos currais dos pastores as águas sujas e enlameadas e os pastos secos e podres. Paulo disse que Deus vai derramar sobre os habitantes de toda a face da terra uma ira. Só que quem pode nos livrar desta ira que vai ser derramada sobre a face da terra é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos livrar. E só quem pode nos livrar desta ira vindoura que vai vir ser derramada sobre toda a face da terra. Se livre da ira que vai ser derramada sobre a face da terra. Se livre da ira vindoura e venha para o aprisco do bom pastor. Venha hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje.
Hoje, se ouvides a voz de Deus, falando pela boca dos seus atalaias na terra, não endureçais os vossos corações. Ouçam a voz dos atalaias de Deus na terra, antes do toque da última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou. Não espere a porta da graça se fechar. Depois que a porta da graça se fechar, não adianta bater na porta pedindo para Jesus Cristo abrir a porta. Ele quer que os povos procurem entrar pela porta enquanto a porta está aberta. Porque depois que a porta se fechar, não vai adiantar bater na porta, porque a porta nunca mais vai se abrir para ninguém entrar. Vejam a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Quem estava preparadas entrou e a porta se fechou. Depois vêm as despreparadas e a porta estava fechada. Bateram na porta pedindo para abrirem a porta, mas a resposta foi: não sei de onde vocês são. Não conheço vocês, apartai-vos de mim, malditas praticadoras de iniquidades. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Vejam, Manual da Igreja de Jesus Cristo, Mateus 25, 1 a 13, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Irmãos e ouvintes, os atalaias de Deus não inventam nada. Tudo que os atalaias de Deus pregam tem base no Manual da Igreja de Jesus Cristo, de Mateus ao Apocalipse. Os sistemas religiosos da terra não conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Os sistemas religiosos da terra conhecem a lei, que não tem mais nenhuma validade na graça de Cristo. De Gênesis a Malaquias não tem nenhuma validade para a nossa salvação. Quem deseja se salvar, não procure salvação de Gênesis a Malaquias. A nossa salvação se encontra de Mateus ao Apocalipse. Mas os sistemas religiosos da terra procuram se salvar, buscando salvação na lei da velha aliança, ou buscam a salvação de Gênesis a Malaquias. Os sistemas religiosos da terra não têm conhecimento da graça de Deus na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo. O fundamento dos sistemas religiosos da terra é a lei de Gênesis a Malaquias. O fundamento dos sistemas religiosos da terra está em um único livro da lei, chamado Profeta Malaquias. De preferência o capítulo 3, versículo 8 a 10. Aqui está a base dos sistemas religiosos da terra. Para se entender o livro de Malaquias, tem que ler os 4 capítulos. A profecia de Malaquias era direcionada a uma nação chamada Nação de Israel. Nem o sistema religioso da terra pode se fundamentar no livro do profeta Malaquias. Um sistema religioso na terra que tiver o seu fundamento no livro do profeta Malaquias, não há salvação neste sistema religioso na terra. O que é que os povos da terra estão entendendo? Que se agregam em um sistema religioso na terra que não tem salvação? Os povos religiosos da terra vivem enganados, procurando a sua salvação na lei de Gênesis a Malaquias. O povo religioso da terra vive enganados, procurando saciar a sua sede em uma fonte que não tem água. Fonte sem água é os sistemas religiosos da terra. Quem buscar água nos sistemas religiosos da terra vai morrer de sede, porque lá não tem água para saciar a sede de ninguém. O povão religioso estão morrendo de sede, porque estão procurando água aonde não tem água. O povão religioso andam sonâmbulo, sem saber para onde vão. No tempo de Paulo já tinha um povo religioso que
andavam sonâmbulos e não sabiam para onde iam. Paulo pregou para este povo que estavam sonâmbulos. Isso era um povo religioso. Paulo pregou dizendo: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Ou seja, Cristo te iluminará. Levanta-te entre os mortos e vem para a vida que só encontra em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos e ouvintes, só existe uma fonte de água que os povos da terra podem beber. Mas os povos da terra não querem buscar água nesta fonte. Esta fonte de água viva está no manual da Igreja de Jesus Cristo, de Mateus ao Apocalipse. A fonte das águas vivas é Jesus Cristo. Nós vamos provar para os irmãos e ouvintes Jesus Cristo se identificando como a fonte das águas vivas. Nos acompanhem, abra o manual da Igreja de Jesus Cristo que vocês têm aí na casa de vocês. Abram de Mateus ao Apocalipse. Os atalaias de Deus não têm nenhum compromisso com a lei da velha aliança. O compromisso dos atalaias de Deus é com a graça do Filho de Deus. O compromisso dos atalaias de Deus é com a fonte das águas vivas, que é o próprio Jesus Cristo. E o nome desta fonte chama-se Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem beber desta fonte nunca mais terá sede. Nós vemos estes relatos de Jesus Cristo em João, capítulo 4, quando ele estava falando com aquela samaritana. Ele disse: eu sou a fonte das águas da vida. Quem beber desta fonte nunca mais terá sede. Vemos também em Apocalipse 7:17. Jesus Cristo é a fonte das águas da vida. Apocalipse 21:6. Aqui Jesus Cristo está dizendo: quem tiver sede, venha a mim e beba. É de graça, vocês não pagam nem um centavo. Recebi de graça e de graça dou de beber a todos os que quiserem beber da água da vida. E desta fonte não jorra dois tipos de águas. Não jorra água doce e água salgada. Desta fonte, que Jesus Cristo é a fonte, só jorra água doce, para quem quiser beber, e é de graça. Mas, mesmo assim, os povos da terra ainda não escolhem beber de uma fonte que jorra água doce. Escolhem beber de uma fonte que jorra água salgada e amargosa. Tiago 4, versículo 11, Tiago diz, ele fala nesse relato e diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de águas, água doce e água amargosa. Jesus Cristo é a fonte de água doce. Vejam no manual da Igreja de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, profetiza no seu tempo que o que iria surgir na terra nos finais dos tempos. E é exatamente os sistemas religiosos que enganam os povos da terra, oferecendo água para o povo beber. Só que a água que os sistemas religiosos da terra oferecem, o que eles produzem e oferecem para o povo beber, é água amargosa e salgada. Porque só existe uma fonte de água doce. E esta fonte chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, fonte das águas vivas, fonte das águas da vida. Eu, o atalaia de Deus, desafio aos líderes religiosos de toda a face da terra, para eles fazerem uma leitura na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22, e explicar para os seus fiéis o que realmente o manual da Igreja de Jesus Cristo está falando. E quem são estes que são fontes sem águas,
para as quais está reservado a condenação eterna. Quem são estes que deixaram o caminho da verdade para andarem no caminho da mentira, por amor do lucro? Seguiram o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Quem são estes que têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar? Quem são estes que têm um coração exercitado na ganância, pelo lucro e pelo dinheiro, e são filhos de maldição? Quem são estes que introduziram no mundo heresia de perdição e negaram o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou, trazendo sobre eles mesmos repetida destruição? Quem são estes que multidões e multidões seguem as suas falsas doutrinas na terra? Quem são estes que, movidos pela ganância e com palavras fingidas, farão comércio das almas humanas? Quem são estes que a condenação eterna lhe está reservada e será a perdição eterna? E essa perdição, a Bíblia diz aqui que não dormita. Quem são estes que estão dentro dos sistemas religiosos da terra, prometendo liberdade para os seus fiéis, quando eles mesmos são escravos da corrupção? Porque de quem um homem é vencido, do mesmo homem se torna escravo. Isso quer dizer que quem segue um condenado vai ser condenado também. É como disse o nosso Divino Mestre Jesus Cristo: se um cego guiar outro cego, cairão todos no buraco. Irmãos e ouvintes, todos que se agregam a um sistema religioso aqui na terra, está certo que foi liberto, mas é ao contrário, são escravos do sistema religioso e do seu líder. Irmãos e ouvintes, renunciam os sistemas religiosos da terra, o qual vocês são escravos do mesmo. Saiam da fonte das águas amargosas e salgadas, venham para a fonte das águas da vida. Não bebam mais a água amargosa, produzida por estes sistemas religiosos da terra. Vocês têm o manual da Igreja de Jesus Cristo em suas mãos, em sua casa. O manual da Igreja de Jesus Cristo só tem 27 livros. Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, não faz parte do manual da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Quem lê o manual da Igreja de Jesus Cristo e entende, passa a ser livre, porque conheceu a verdade e a verdade os libertou, conforme João 8, 32 e 36. Se Jesus Cristo libertar, serei verdadeiramente livres. Saiam da escravidão dos sistemas religiosos da terra. Venham para a liberdade em Cristo Jesus. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. O que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir, a mensagem da última hora está sendo pregada através das redes sociais, no nosso canal do YouTube, canal Atalaia da Última Hora. Venha ser livre no Espírito Santo. Seja filho do rei e não escravo dos homens. O rei quer transformar escravos em filhos do rei. O nome deste rei que quer transformar os escravos em filhos, o nome dele é Rei Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a mensagem revelada dos céus, para que os atalaias de Deus repassem para todos os povos da terra antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém.